E aí, pessoal? Estamos ao E, vivo em ponto. e aí, galera? Vamos chegando, vamos chegando. Quem já tá aí já vai dando um oi. A gente tem que confessar que é a primeira vez que a gente tá fazendo transmissão no LinkedIn, gente, então não sei se a gente sabe fazer isso, mas vai dar tudo certo. Vamos vendo os comentários. Tá. Vamos chegando, vamos chegando. É isso aí, eu vou Então, vamos lá, a gente botar tem água no meu chimarrão. mate, tomar um mate. Tomar um mate. Eu falo mate, mas aí tem pessoas que não entendem. Aí acham que é Sério? mate gelado. Olha só, que coisa. Mate gelado. É tipo, tá, entendi. É, tipo, não imagina uma cuia. Ó, que diferente. Deixa eu E botar aí, aqui. galera? Tem gente chegando aí. Tem gente chegando ainda. Dá um minutinho para o pessoal chegar. E enquanto isso, gente. Bom, enquanto isso, a gente vai se apresentar. Vai ficar gravado depois, então vocês podem ver. Então tá, pessoal. Meu nome é Rafael Cáceres, eu sou CEO e co-founder da Tada, junto com o Sebas. E, bom, tô aí trabalhando com tecnologia já faz mais de 20 anos. Tô ficando velho mesmo. E, bom, tenho dado palestras aí em vários eventos no Brasil. Também sou instrutor lá no Software Zen, tenho 2 cursos lá, que é o de agilidade remota e do fluxo unificado, que é, né, o que a gente criou aí junto na Thaler, esse modelo de trabalho. E, bom, estamos aí, né, com 10 anos de... A Thaler está fazendo 10 anos esse ano, são 10 anos aí que a gente está ajudando nossos clientes a navegar melhor no mundo digital. E desse meio tempo, né, trabalhando com muito, e aprendemos muito a usar o Story Mapping aí nesse tempo, e a ideia é que a gente passar um pouquinho dessa experiência. Então, estou aqui com o Sebas. Fala, Sebas. E aí, tudo Sebas, bem? meu sócio. Se apresenta aí, Sebas. Eu sou o Sebas, Sebastian Ferrari. Eu sou o CTO da Thaler há mais de 10 anos aí já. Né, com o fundador, e estou junto aí com o Rafa nessa jornada agilista aí faz um bom tempo. E hoje eu posso até conversar um pouco sobre Story Map, muito por causa, né, do Rafa, que a gente vem juntado essas duas, essas duas técnicas aí, é a técnica do Story Map com a do Event Storming, vem muito do DDD, né, e tal, muito para a gente contar histórias, né, então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Vamos. O Sebas está aí para também ajudar nisso. E em breve a gente vai ter um meetup mais específico sobre Event Storming, né? Sobre Event Storming, É. exatamente. Depois a Fer vai passar aí para a gente os links, mas acho que tem os dois episódios lá do Love the Problem, né? Que vocês falam sobre Event Storming. E tem um do Isso, Talercast também que a gente fala sobre Event Storming. E exato. que é uma A gente técnica. tem um podcast que fala sobre DDD na Thaler, e aí a gente fala bastante sobre o Event Storm também. E aí tem o Love the Problem, tem um que é especificamente sobre DDD também, que a gente termina falando sobre Event Storm, né? E aí o Lula na época falou, pô, vamos fazer um podcast só sobre Event Storm, né? Porque a gente falou bastante. Então a gente fez um outro no Love the Problem sobre Event Storm. Então quem tiver curiosidade, tem esses 3 podcasts aí para assistir, no Love the Problem ou no Talercast. É isso aí. Mas hoje é Story Mapping. E só falando um pouquinho da Thaler, pessoal, para quem não conhece a Thaler, a gente é uma consultoria de, né, tecnologia, design e inovação, e agilidade. A gente vem combinando um monte de coisas, né? E tentando trazer as coisas para um denominador comum. Tá? Então a gente vem anos trabalhando aí com vários clientes, e como a gente trabalha com várias empresas, então a gente passou aí já. Temos trabalhado com grandes empresas e startups também, e vários níveis, então Natura, Com claro, vários times. Coca-Cola, né, e hoje trabalhamos aí com a RD também, com o Ebanks, temos vários times, exatamente, né? Então, a gente pegou várias experiências e foi criando aí nossos modelos de trabalho. Então, a gente também é uma empresa que é 100% remota,
Desde lá de 2017, a gente é 100% remoto, então tem gente espalhada pelo Brasil inteiro, que é legal também, dá uma diversidade cultural bem boa para a gente, né? Quem não conhece, a gente tem o blog da Thaler, blog.thaler.net.br, tem bastante Cheio de conteúdo lá, conteúdo. Uhum. dê uma olhada, tem o Thalercast lá no Spotify também, tem uns conteúdos bacanas, e tem no YouTube também alguns meetups que a gente tem feito com o pessoal, vale a pena estar acompanhando, tá? Então, já deu um horário, e aí vamos começar, né? Então, eu vou fazer uma apresentaçãozinha, mas assim, a ideia aqui, eu e o Sebas, a gente vai conversar, tá? Vai trocar uma ideia. E, galera, vão fazendo perguntas, podem ir comentando aí, a gente vai botando aí na tela e tentando trazer um pouquinho mais para o nosso dia a dia também, tá? Como o Sebas falou, a gente tem estudado muito essa questão das histórias por esses dois denominadores comuns. A gente trabalha com Story Mapping já vai fazer alguns anos, e mais recentemente, acho que uns 2, 3 anos, o Sebas começou a trazer as ideias do Event Storming para dentro, e a gente viu que as coisas combinam muito, né? E pesquisando também, o pessoal fora, o pessoal do DDD tem feito muito essa integração entre o Story Mapping e o Event Storming, e essa ligação, assim, a gente acha que é muito importante. Eu vou, eu vou começar a apresentação e aí a gente vai conversando sobre isso à medida que o assunto for surgindo, tá? Então, para começar, gente, o que a gente tem para falar aqui é que comunicação escrita é falha. O que isso quer dizer? A gente tem um problema, é um problema que eu vejo acontecer em muitos lugares que a gente passa, que se depende demais da comunicação escrita, né? Obviamente, né, num contexto remoto, a gente necessita dessa comunicação escrita, mas a gente não pode depender 100% da comunicação escrita quando a gente está falando dessa comunicação dentro de um projeto, de um produto, certo? Por que isso, né? Porque na verdade, o remoto piorou com isso, né? Porque a gente quer só pegar as coisas escritas e ir passando para frente. Então, a gente tem vários, né, vários caminhozinhos que essa comunicação vai andando e a gente já sabe, né? O telefone sem fio que vai passando até a gente chegar em algum lugar que não é exatamente onde a gente queria estar. Então, eu vejo muito, por exemplo, você falar de Product Discovery, por exemplo, ou Delivery, mas e de se pensar que, nossa, a gente vai aqui, vai fazer uma descoberta e vai escrever tudo, vamos fazer tudo bonitinho, vamos pesquisar com o usuário, né? E aí a gente vai escrever tudo em documentos e mandar para o pessoal lá para o pessoal da TI implementar, né? E a gente sabe que essa transmissão de informação de um lugar para o outro em formas de lotes muito grandes é o que a gente chama de cascata, né? Então, assim, fazer tudo ali primeiro, para depois mandar para o pessoal implementar, né? Não é algo que a gente acredita que funcione, né? Justamente porque a gente precisa pensar que, não, desenvolvedores, pessoas que estão desenvolvendo, criando a solução, né? Implementando, fazendo delivery, não são só a mão de obra né, que está executando o que o pessoal lá de negócios ou o pessoal de design pensou. Não, né? Todo mundo tem que pensar na solução em conjunto para que a gente tenha alguma coisa que seja realmente mais eficaz, né? Uma solução que seja mais eficaz e seja mais que consiga chegar mais no nosso usuário. Então, por que a comunicação escrita é falha, né? Quando a gente pensa em requisitos, né? Quando a gente vai falar de requisitos, aquela palavrinha lá que a gente não usa mais, mas o requisito vem com aquela ideia de ser obrigatório. E quando a gente está falando de obrigatoriedade, né? Então a gente está falando está tudo orientado a features, a entregas, né? Então pastelaria, né? Pediu aqui essa feature, entrega, pediu, entrega, né? E a gente começa a medir as coisas por quantidade de features que a gente entrega, quanto que a gente entrega. E isso não funciona, porque não ganha quem tem mais features, né? Ganha quem resolve um problema, certo? Então, o que se fazia antes, né? A gente criava um monte de documento, escrevia tudo minimamente, então você abria aquele gira lá, tinha uma descrição gigante. Até, não estou nem falando lá atrás, quando você fazia os cases, né? Estou falando já mesmo aqui no mundo mais atual, aquele gira que cada card tem 1 milhão de informações, que você entra lá, você fica um dia lendo tudo, para aí você passar para a próxima fase para implementar. Né? Então, essa comunicação ela acaba sendo muito falha porque vai se perdendo, né? Então, dando um exemplo aqui, é isso, né? Que acontece na realidade. Então, o pessoal pediu lá para botar a foto do pendrive no bolo, e foi isso aqui que aconteceu, né? Ou essa aqui que eu gosto também, que é a veterinária, né? Ela pediu para botar 2 patinhas na roupa. Ela faz veterinária, queria 2 patinhas no jaleco dela, e botaram 2 patinhas. Né? Ou esse aqui também, né? Pediu
para colocar um carimbo com data numérica, a pessoa fez um carimbo, né? E isso aqui, lógico, né? É besteira, mas assim, coisinhas pequenas que vão passando de uma parte para outra, de uma parte para outra no fluxo, acabam se tornando grandes problemas, certo? E a gente vê que até mesmo beleza, quando você tem lá sprints, planning e tudo mais, você até consegue conversar um pouco mais, mas no dia a dia, se as pessoas estão só olhando ali o card do Gira ou o card de onde for e implementando aquilo, tem alguma coisa errada, né? A gente precisa trazer para o mundo onde a gente está conversando mais, né? A gente está conversando e está... opa, a gente está conversando e a gente está entendendo realmente o que a gente precisa, justamente porque não é sobre escrever, né? É sobre a gente estar contando mais histórias. E aí a gente tem essa ideia aqui dos outcomes over outputs, né? Que é uma ideia lá do Josh Shaden, junto com o Jeff Goldfield, eles criaram lá na época do Lean UX, depois eles extraíram um capítulo, que era esse capítulo dos outcomes, desse livro do Lean UX, escreveram, e ele escreveu esse livro do Outcomes Over Outputs, que é uma ideia bem mais óbvia, que poxa, vamos fazer alguma coisa implementada a resultados, não a simplesmente features, né? E por que isso, né? Porque aí eu consigo ter uma descentralização maior, né? Isso é uma coisa nova? Não, também não é uma coisa super nova, é uma coisa que já se vem fazendo há tempos, né? É pensar em outcomes, pensar em resultados antes de pensar na entrega. Então, um cara que já falava disso, o Theodore Levitt, ele falava essa frase, eu traduzi uma tradução super livre, porque não é exatamente isso que ele fala. Ele fala que as pessoas não querem uma furadeira, elas querem um furo na parede, né? Tradução super livre, né? Porque em inglês eles não querem uma furadeira, uma broca de 6 milímetros, eles querem um furo na parede. Mas para ficar mais fácil, né, as pessoas não querem uma furadeira, elas querem um furo na parede. Aí é isso que a gente tenta trazer quando a gente está fazendo os nossos produtos hoje em dia, né? A gente não, né? O que a pessoa quer, né? Porque se a gente for explorar um pouco mais, não é nem o furo na parede que a pessoa quer, né? A pessoa quer botar alguma coisa na Botar o parede quadro pendurada, só. né? E aí a Uhum. gente pode ir além, né? Mas assim, como é que a gente faz essa medição, Acho que é né? muito, nesse caso aí, é porque a gente perde um pouco de vista, quando a gente foca muito em outputs, a gente quer, na parte de entregar, né, ou acumular muitas funcionalidades, né, e ser esse o objetivo, né, muitas vezes, para as pessoas envolvidas no processo aí de desenvolvimento, né, de construção do produto, é que você perde a proposta, né, você perde pelo o porquê que realmente, qual que é o motivo, né, real, né, daquele output, né. Então, termina tendo um desbalanço ali, né? Todo mundo focando mais em fazer, né? Mas não tanto na parte do, né, no propósito, né? No real motivo, né? E às vezes pode mudar o output, né? Acho que essa é a oportunidade que termina se Exatamente. dando para outras pessoas. Exatamente. Às vezes você não precisa de um furo, às vezes você bota uma fita dupla face lá e cola o quadro, né? Exato. Então, Não assim, precisa qual nem que é o da furadeira, não né? precisa nem do furadeiro nem do furo, né? Então, essa é a Nem do ideia furo. se a gente consegue levar para as pessoas o problema realmente que a gente quer resolver, né? Talvez elas vão ter soluções melhores do que a nossa, né? Outro exemplo aqui é isso, né? O skatista, ele quer andar de skate, né? Ele quer, né, dar o flip lá, ele não quer saber exatamente de cada item, né? É o shape, é o truck, é a rodinha, é o rolamento, né? Porque isso pode mudar, eu posso fazer um skate diferente, mas que vai dar o mesmo resultado, ou sei lá, às vezes ele não quer mais isso, ele quer né, um outro, né, um outro output possível. Então, quando a gente começa a focar só no output, a gente começa a pensar muito em detalhes que às vezes não são importantes para quem está lá na ponta, para quem está no final. Então, é importante a gente pensar isso, né? Então, essa imagem também é não lembro exatamente de qual livro, mas é relacionada ali ao Jobs to be Done, porque o Jobs to be Done traz muito essa ideia de que, poxa, a gente, né, tem que pensar qual o trabalho que, né, o que o cliente, né, no que o nosso usuário, nosso cliente está querendo realmente fazer, né? Então, até essa parte de outcome driven innovation, né? Então, como é que eu penso em outcomes mais do que em outputs? Então é toda uma ideia sim, que faz isso, que faz sentido. Então, pensando nisso, né, tem essa ideia do outcomes over outputs, é a ideia lá do pessoal do Jeffrey Sayden, que é isso aqui, né? Eles adaptaram um modelo lá da Kellogg Foundation,
que é esse modelo de impacto, outcomes e outputs. Então, aqui pensando nesse primeiro exemplo que a gente deu, né, um output seria a furadeira, um outcome seria o furo na parede, e o impacto seria ter o quadro pendurado na parede, ou ter uma televisão pendurada na parede, ou uma prateleira pendurada na parede. Esse é o impacto que eu tenho, né? E aí, como é que eu sei ali no meio do caminho como é que eu tô resolvendo esse problema e como é que eu realmente vou resolver o problema é o output final. Então, às vezes, eu não preciso da furadeira, eu preciso de uma fita dupla face. Então, são outputs que mudam dependendo do impacto, né? E isso é muito importante, por quê? Porque antigamente, né, até o começo do século passado, poucas pessoas pensavam nas soluções e o resto Você implementavam, executava, né? né? Exatamente, o modelo mais industrial era isso. Sim. Tinha, né, pessoas lá em cima que pensavam e o resto executava e ninguém perguntava muito. Isso funcionou muito bem até o momento que eu precisei me adaptar, né? Até o momento que o mercado começou a ficar mais complexo e a necessidade de adaptação acabou sendo teve que ser mais rápida. Então a gente começa a ver que esse modelo hierárquico, ele é um modelo que é muito eficiente mesmo, ele funciona, né? Então se eu pego alguém e pensa, só mando executar para baixo, funciona, o negócio vai funcionar. Só que o problema é quando eu preciso mudar. Quando eu preciso mudar, a cadeia que eu preciso né, mexer para fazer uma mudança é uma cadeia muito lenta, né? Então, se alguém quer mudar, deu uma ideia alguém que está lá executando, pensou numa ideia melhor para resolver um problema, ela tem que acessar muitas camadas para cima e essa mudança não acontece, né? Então, quando a gente fala de eficácia hoje, né, né, em vez de fazer né, fazer certo a coisa errada, né? A gente conseguir fazer a coisa certa, porque a gente realmente quer, é a gente focando mais nos outcomes e focando mais no propósito do que está fazendo. Por quê? Porque eu consigo deixar as pessoas que estão realmente lá na ponta serem criativas. Então, todo mundo pode sugerir mudanças, todo mundo pode pensar em coisas para melhorar o sistema como um todo. E Isso isso é muito rico, né? é Porque muito rico. as pessoas que estão lá na ponta muitas vezes têm a maior quantidade de informação sobre como é que está sendo feito, qual o custo daquilo, ou como que poderia ser feito de um jeito que tem menor custo para a gente poder colocar, para a gente atingir esse outcome de uma maneira mais econômica, né? Por exemplo, né? Então é uma pena, né? Que termina se perdendo um pouco, né? Quando E o problema disso, assim, que, assim, se você for olhar, ele é um modelo um pouco menos eficiente, porque eu tenho que estar dando informação para muita gente, eu tenho que estar é fazendo essa exato. informação fluir, E então tem que centralizada, né? É muito as pessoas, centralizado. descentralização, as pessoas têm que conhecer mais, então cada pessoa tem que conhecer mais, então ela é menos eficiente mesmo, se eu for pensar só em outputs, né? Mas quando eu preciso mudar, quando eu preciso melhorar, ela acaba sendo. Eu tenho muito mais agilidade, né? Eu consigo mudar muito mais de direção. Então, e quando a gente começa a pensar isso numa empresa mais tradicional, a empresa mais tradicional olha e fala, pô, mas isso aí não está sendo eficiente, né? Pô, não estão entregando no prazo, aquele negócio todo de sempre, né? Prazo, escopo, e, e aí a gente começa a pensar, pô, mas isso importa mesmo, né? O que importa eu entregar no prazo e no escopo se eu estou entregando algo que não dá resultado? Então, e Sim. se eu atrasar, entre aspas, ou reduzir um escopo e tô chegando no resultado, pode ser não, nem ser o resultado ótimo, mas um resultado já bom que esteja num caminho, já não é muito melhor, né? Então, essas Sim. coisas que a gente está trazendo. Mas aqui, voltando aqui pro Outcomes over Outputs, é a ideia de que hoje, assim, se a gente for ver numa empresa, né, mesmo mais tradicional, um pessoal que está pensando mais estrategicamente consegue entender mais isso, né? Então, eles conseguem pensar lá no resultado que eles querem, né? Se eu estou pensando numa uma estratégia é essa, eu quero chegar aqui, quero chegar lá, né? E o que acontece é que a maioria dos gestores ali, o middle manager, ele está mais focado nos outputs, né? Então, se cria a ideia de que esse output vai resolver esse impacto, ou seja, eu quero mudar esse OKR, eu quero vender mais, eu quero aumentar faturamento, né? Ou seja, ou o OKR que for na sua empresa, e eu falo, beleza, eu quero vender mais, eu vou fazer um app, por exemplo, eu vou fazer, né? Então eu vou pensar no output, eu vou fazer um aplicativo, vou fazer uma feature nova, vou fazer um redesign, né? Do meu site atual. Então eu estou pensando em outputs. E aí o que acontece? Esses outputs, é muito difícil conseguir mapear diretamente esses outputs que eu estou criando com o impacto final do negócio. Então, em alguns casos, onde, beleza, deu muito certo, eu posso conseguir isso, mas na maioria das vezes, aquela feature que você entregou, será que realmente ela impactou no meu faturamento?
né? Por quê? Porque são medidas que são muito diferentes, né? Então, para eu conseguir saber se realmente isso mudou as vendas, talvez eu vou precisar esperar até o fim do ano para saber, né? Sim. E nem vou conseguir saber se foi aquilo ou não, né? Pode ter sido outras campanhas, outras coisas Sim. que foram feitas. Então, a ideia dos outcomes estarem aí no meio do caminho é uma ideia muito bacana, né? Pensar em outcomes mais do que os outputs. Por quê? Porque a ideia é que o outcome seja esse cara que vai ser esse elo perdido entre o output e o impacto que eu quero causar do negócio, né? O resultado em si. Por quê? Porque eles definem, né? O outcomes também não é uma coisa nova, né? Na prática é um resultado que eu não é um resultado exato, né? Se a gente for traduzir, é uma palavra que é difícil traduzir, o outcome em si para o português, né? Porque a tradução direta seria resultado, mas é difícil. Mas a ideia do pessoal lá é que, do Josh Saden, né? É que é uma mudança de comportamento desejado, né? É uma mudança de comportamento do usuário. Por quê? Porque eu consigo medir a mudança de comportamento muito mais fácil do que medir um impacto de negócio. Ou seja, eu boto lá um analytics, eu vou conseguir ver usuários, né, ou o cliente agindo de uma forma diferente ou da forma que eu quero que ele haja. Então, isso faz com que eu consiga medir isso e consiga tá fazendo esse meio do campo. Então, eu sei que, por exemplo, né, eu posso olhar aqui e falar que eu quero aumentar minhas vendas em 20%. Exemplinho bem simples, né? Eu quero aumentar as vendas em 20%. Né? Então eu posso criar um outcome no meio do caminho que é, beleza, como é que eu aumento minhas vendas? Se eu aumentar o número de pessoas fazendo pedido no meu site, eu vou aumentar minhas vendas. E eu consigo medir isso. Porque às vezes eu não consigo medir as vendas diretamente, porque as vendas podem ter outros fatores que vão aumentar minhas vendas, mas o aumento de pedidos no site eu consigo medir, né? Para aumentar os pedidos no site, o que eu preciso? Eu preciso ter mais gente acessando o site. Então, é outra métrica que eu posso trazer. Então, beleza. Então, vou fazer ads, por exemplo. Então, assim, se eu colocar mais gente vai fazer pedido, mais gente vai comprar, né? Então, aí que eu tô falando assim, bom, beleza, que features eu posso estar fazendo? Então, eu posso fazer uma feature para melhorar o orçamento, eu posso fazer ads, como eu falei, eu posso fazer um monte de coisa aqui. Eu posso ter inúmeras opções de output para atingir esse cara aqui, né? Eu quero pedir quantidade de pessoas pedindo orçamento no meu site, né? E eu consigo medir isso rápido. Pô, um monte de gente está pedindo orçamento, mas não está convertendo, não está vendendo ainda. Beleza, o que está acontecendo aqui, né? Aí tem algum problema aqui no meio que não está vendendo. O produto é ruim, sei lá. Pode ser, né? Mas agora, se eu estou fazendo isso, eu consigo adaptar muito mais. Aumentei os pedidos, aumentou as vendas, ótimo, então beleza. Preciso aumentar mais pedidos. O que eu posso fazer de outputs agora para que eu aumente esses pedidos? É um Sim. redesign? É ads? É fazer uma feature nova? É fazer um one-click buy, né? É fazer, né? O que eu estou trazendo ali? Então, eu consigo trazer esses outcomes para o meio do caminho e esse meio do caminho eu consigo ser uma coisa mais medível, né? Mais mensurável. Medível foi ótimo. E se isso chega para o pessoal que é especialista, digamos assim, ou é mais tem maior conhecimento e habilidade na concepção da solução, o pessoal de negócio, né, o pessoal que levanta as hipóteses e tal, né, dos outcomes pode deixar esse pessoal de solução mais solto, né, que eles podem trazer mais, mais oportunidades, mais opções, né, de outputs. Exatamente. É essa a ideia. Então, assim, pensando no Outcome como uma mudança de comportamento do usuário que leva a um resultado de negócio, né? Qual comportamento humano leva a um resultado esperado, né? Qual mudança de comportamento que eu quero que meu usuário tenha? Ou seja, ele acesse mais aqui, ou ele clique mais nesse lugar específico, né? Como é que eu faço isso? E como é que eu faço que isso preveja uma mudança no meu impacto, né? Então, como é que eu faço para essas pessoas terem mais esse comportamento e como saber se a gente está certo? É medindo, né? A gente consegue medir muito mais fácil uma mudança de comportamento do que uma métrica mais abstrata, direta ali, que é uma métrica de negócio que talvez eu só vou conseguir ter esse resultado lá no fim do ano ou no fim do trimestre, e eu quero saber isso hoje, né? Eu quero saber isso na semana que vem. Então, é uma das coisas que a gente tem que começar a pensar. Como é que eu crio outcomes aí no meio do caminho, tá? E a gente já vai chegar lá, como é que a gente conecta isso com Story Mapping. Mas antes, vou falar um pouquinho sobre o interativo incremental.
Interativo incremental é uma coisa que a gente se fala, né? Quem é mais das antigas da agilidade aí sabe que é algo que a gente fala desde sempre, né? Como é que a gente trabalha interativo incremental? Só que trabalhar interativo incremental não é fácil, gente. E eu vejo que as pessoas, e a gente sofre com isso também, e eu vejo que assim, ainda a gente não sabe trabalhar interativo incremental na maioria dos lugares, né? A gente trabalha o incremental melhor do que o interativo, né? Então, qual que é a ideia básica do interativo incremental? É isso aqui, né? E essa imagem aqui é lá do Jeff Payton, lá do livro User Story Mapping, que recomendo todo mundo ler. Mas, né, aquela ideia, qual que é o meu outcome que eu quero, né? Eu quero uma pessoa, uma mulher, numa paisagem, com uma cara, né, X, né? E aí eu vou começar. Eu vou fazer o desenho de um jeito, eu vou melhorar esse desenho, né? E cada interação, ou seja, cada interação eu vou dar um incremento e vou melhorar, né? Vou colocar mais coisas e vou melhorar as coisas que já existem também, né? Então eu vou interagindo e incrementando à medida de que eu vou evoluindo é, dentro desse meu processo, tá? Até um fato interessante, né? Eu comentei isso no último Meetup, mas a Nanda, que trabalha com a gente, que é graduada em artes e tudo mais, ela estava contando que a tinta óleo, né? Os artistas começaram a usar tinta óleo justamente pela capacidade de mudar de direção, né? De poder apagar as coisas e fazer melhor, né? Então, o processo artístico é isso, né? Quem trabalha com escrita também sabe que você não escreve um artigo de uma vez só, você vai escrevendo tópicos ali, aí você vai melhorando esses tópicos, você vai evoluindo esses tópicos, até que você chega num resultado final. Nunca está pronto, né? Assim como um produto nunca está pronto também. Você está pronto para ser usado, né? Mas a melhoria ela sempre é possível, né? No caso da arte, né, um livro você consegue ter novas edições, né? No caso de um quadro, não faz tanto sentido, mas aí você sempre consegue melhorar as coisas, tá? O que acontece na prática é que a interação na prática é isso aqui, né? A gente vai lá, que nem a gente mostrou agora. Eu fiz o outline do desenho. É isso aqui? É isso aqui, beleza. Botei as cores, é mais ou menos assim as cores? Mas tá feio. Não, tudo bem, a gente tá fazendo ainda. É aquele clássico, né? Não tá pronto ainda. Não, mas não gostei dessa cor aqui. Não, mas beleza, vamos ajeitando. Até chegar no final, que é o projeto pronto, né? Agora, o incremental sozinho, que é como a maioria das empresas tem trabalhado, como a maioria das, né? É assim, né? Eu vou fazer a primeira uma parte, na teoria, né? Vou fazer a segunda parte, a terceira parte e vou entregar um negócio perfeito. O incremental na prática, como é que ele funciona? Na verdade, na prática, ele é assim, né? Cada sprint lá o pessoal entrega alguma coisa que não se conecta em nada, e vai vindo, né? E entrega, né? Assim, é uma teoria prática, né? E você tem lá um negócio que é um produto que não se conversa, porque cada um fez uma coisa diferente, ninguém se conversou, ninguém sabe o que está acontecendo, né? E o que a gente propõe aqui, né, no Lean UX, Agile UX, é algo um pouquinho mais meio termo ali, né? Então, assim, eu passo umas partes que algumas partes do projeto eu posso estar entrando em mais detalhes e outras eu consigo ver do big picture, né? Então, eu consigo estar fazendo alguma coisa que eu já vou entregar e vai ser um pouquinho mais próximo da realidade, mas ao mesmo tempo eu estou olhando o macro, né? Como é que a gente vai, como é que isso que eu estou fazendo vai se relacionar com os outros sistemas, né? Então eu vou trabalhando essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Através de cadências. Então eu vou entregando ali, vou melhorando, até que eu chego no resultado final. Tá? Então, esse é é um modelo que a gente quer trabalhar e é isso que a gente vai conectar o Story Mapping, né? Como é que eu olho o que eu tenho, o mínimo possível, próximas releases e lá o futuro, né? Onde eu quero chegar, onde é que é a visão do produto e tudo mais. Né? Agora, como é que a gente vê que o incremental, né? Por isso que eu falei o incremental na prática teórica também, mas o incremental na prática acaba sendo assim, né? Esse aqui é a vida real do incremental. E isso aqui, eu vejo que a gente já passou por isso dentro de projetos aqui dentro da Thaler com alguns clientes, que é o quê? Projeto de um ano, né? Você tem aquele projetão de um ano que você começa a fazer, né? E aí você começa lá e no começo tá tudo bem, né? Só que aí o pessoal quer um monte de detalhe, aí você manda a primeira release lá, o pessoal fica olhando, não, mas aqui tinha que estar azul, com canto tal. Aí o pessoal do QA faz aquela QA sinistro, né? Aquele QA perfeito, assim, não pode ter nada, né? Tipo assim, o pessoal dá mais valor, sei lá, uma máscara de texto do que É. realmente entrega de valor, Às né? vezes o pessoal está muito focado em, por exemplo, compara com o layout, né, que foi entregue para o pessoal, Pixel né, Perfect, né?
Isso, e aí o pessoal do QA fica olhando, né, o layout e fica falando, nossa, tá um pixel desalinhado, às vezes não é um pixel, mas às vezes são 5 pixels. E fala, nossa, tá 5 pixels desalinhado aqui, né, e tal, e aí fica essa funcionalidade travada ali, né, por muito tempo, às vezes muito mais tempo. E aí esse tempo termina se perdendo, e aí no final, né, termina não É, tendo esse tempo, né. exatamente. Aí você chega lá no meio do projeto, quando você vê, o projeto não andou, porque, né, se fez muito perfeito, um monte de coisa, né, no começo. Se gastou muito tempo tentando atingir a perfeição já no começo, do incremental, né, vou fazer uma parte do cavalo, depois essa outra parte do cavalo. E aí, quando você vê, o projeto já está atrasado. Aí se faz o quê? Qual que é o tradicional quando o projeto está atrasado no mundo tradicional? É bota mais gente, né? Contrata mais gente, bota mais gente, e aí o pessoal começa a fazer, e aí você bota mais gente num projeto que já está atrasado, né? Fred Brooks já falava disso, só contribui para atrasar ainda mais o projeto, porque aí você tem que. Essas pessoas que entram têm que aprender do projeto, aí você tem que parar as pessoas que estão realmente entregando para ensinar essas pessoas que estão entrando. E aí começa a dar problema, e dá problema de merge, dá problema de comunicação, dá problema de pessoas Sim. estarem fazendo a mesma coisa e as features não se conversarem. E aí, no fim, você tem isso, né? E quantos projetos, né? Quem aqui já passou por um projeto que foi assim, né? Levanta a mão aí Sim. para a gente saber se foi só com a gente. Mas eu tenho certeza que não. Então tá. Beleza, chegamos nisso, né? Então a gente tem lá, a gente estava falando de outcomes né, e outputs. A gente falou agora de interativo incremental, como é que a gente faz esse interativo incremental. Falar um pouquinho agora sobre histórias, tá? A história das histórias né, de usuário. Então, quem foi a primeira pessoa, pelo menos, a documentar isso, né? Provavelmente deve ter tido outras que né, são menos famosas que falaram, mas a pessoa que é mais famosa, que falou sobre isso foi o Kent Beck. Você até vai comentando, né, Sebas, dessa parte do livro. Sim, sim, a Conta pessoa aí, que conta aí. escreveu, que ajudou, né, o Kent Beck a escrever o capítulo sobre história, né, justamente, ele sempre fala que o pessoal entendeu um pouco errado a questão da história, né, o pessoal foi muito na questão do canônica, né, mas não de contar a história, o contexto, com quem estava com outra pessoa, né, junto, né, tem todo uma estrutura, né? Uma história, né? Além do É, output ali final, né? assim, na prática, como é que ele conta essa historinha no livro, né? Que ele viu um usuário contando como ele tinha usado o sistema para isso lá nos anos 90, né? Ele tinha colocado o zip code, né? O CEP num campo e ele preencheu automaticamente o endereço, assim, através disso. E o usuário achou isso sensacional e estava contando isso. E ele falou, poxa, se os usuários começassem a contar para a gente como eles gostariam, ou como eles usam, né, no mundo físico, ou seja, como for, como eles usam, como esse sistema é usado, ao invés de falar para a gente criar campo, sabe, criar formulário, talvez a gente conseguisse ser muito mais eficiente para resolver o problema deles. E foi isso que ele fez, assim, ele criou a ideia das stories, que depois eles colocaram o user stories na frente para dar um pouquinho mais de contexto, mas ele no começo chamava só stories mesmo. E a partir dessa ideia ele começou a tirar isso, assim, começou a dar certo dentro do XP. Né? Acho que em 2004 ali o Mike Coyne também criou um livro só falando de user stories, então é a ideia de ser a antítese, né, o remédio contra os requisitos de software, tá? E foi isso que aconteceu. O problema é que os softwares começaram a ficar maiores e tudo mais, então lá por 2008, se não me engano, algo assim, o Jeff Payton, que é esse carinha aí, criou esse livro do User Story Mapping, ele já estava trabalhando nisso, já tem antes do livro, obviamente, ele já tinha alguns artigos, já tinha coisas que ele estava criando, e ele trabalhou com o Kent Beck também um tempo, e ele gostou muito dessa ideia das histórias, só que tinha um problema as histórias, né? Quando a gente fala de história de usuário, a gente está falando de uma historinha bem pequenininha dentro de um contexto bem específico, né? Então, né, o usuário preencheu o zip code e o endereço foi preenchido automaticamente. Pronto, é isso, é uma coisinha pequena. Agora, quando estou falando de um sistema maior, é mais difícil, né? Então, eles começaram a pensar em modos de como estruturar isso de uma forma melhor dentro né? Porque o backlog, né, o flat backlog que a gente vai falando ali para frente, é mais difícil de ver. Então, quando eles pensaram nesses mapeamentos e trouxeram isso para o mundo,
Ele falou, começou a falar sobre isso, o pessoal vinha falando para ele que já faço alguma coisa parecida, né? Já faço algo assim, e muita gente falando sobre isso. Eu até falei que eu passo isso com fluxo unificado também. Quando eu falo fluxo unificado, sempre alguém fala, não, mas eu já faço algo parecido com isso, né? E ele disse que conversando com a líder da Ryzen, ela falou para ele, quando isso acontece, você tem um padrão, né? Você não tem um método, um framework, né? Você tem um padrão. E é isso que ele fala, assim, que o User Story Mapping é um padrão, na verdade, é um padrão de mapeamento de história. Então, o que isso quer dizer? Que você pode mapear do jeito que você quiser, né? Do jeito que for melhor para você, você mapeia as suas histórias. Não existe um jeito certo de mapear a história, né? Existe o que funciona para você dentro da sua empresa, né? E, lógico, a gente sempre se baseia no que já existe e tudo mais. Então, se for procurar hoje o User Story Mapping no Google, você vai achar 1 milhão de artigos falando, né, de como fazer, assim, e a maioria deles bem parecidos uns com os outros. Mas tem gente que usa, por exemplo, com Task, por exemplo, né? Tem gente que usa de outros jeitos, assim. Existem vários jeitos ali, né? Tem gente que fala de sprint, tem de tudo, né? Tem de tudo, mas tem um jeito lá que ele usa no livro e tudo mais, que é alguma coisa que a gente segue, e a gente aqui criou um jeito nosso de trabalhar com story mapping também. Vamos lá? Beleza. Falamos então falamos lá das histórias, story mapping, né? Então, interativo incremental, outcomes, interativo incremental, story mapping, storytelling, né? Só para a gente, antes de a gente fazer essa conexão total, isso é uma coisa que eu e o Sebas está estudando bastante, conversando bastante sobre isso e tentando ler, inclusive fazendo alguns cursos, né, fora dessa nossa área, para a gente ter também mais inspiração para isso. Mas o storytelling, ele é uma ferramenta que tá super na modinha hoje em dia, né, se falar de storytelling, mas tem um motivo para isso, né? O storytelling, ele é uma ferramenta que a gente criou como ser humano, que é uma ferramenta que ela ajuda a gente conseguir realmente passar a informação para frente do melhor jeito possível, né? Que é o melhor jeito que a gente conhece hoje. Sim. Por E quê? a gente faz isso há milhares de anos, né? Então, assim. Exatamente. Então, ela tem uma característica que ela usa o cérebro da gente. A história, o nosso cérebro, ele é feito para histórias, né? E tem essa característica meio multimídia, que é quando você fala de uma história, você tem visão, você tem audição, você tem tato, você tem cheiro. Então, isso ajuda o nosso cérebro a guardar melhor informação do que quando você tem só alguma coisa muito racional, por exemplo, muito voltada para a razão, números. Então, eu até conto uma historinha que quando eu fiz um curso de memorização, quando eu era adolescente, eu lembro que a gente tinha que criar uma historinha para memorizar as coisas. Então, uma aula de biologia lá, na prova de biologia, eu usei isso, e até hoje, assim, eu lembro da historinha que eu criei lá atrás, que era sobre xilema e floema, e o xilema usava o chinelo, e o floema era, né, flu-flu, e aí um levava seiva bruta, um levava seiva elaborada e tudo mais, e assim, ficou na minha cabeça até hoje isso. Por quê? Porque as Sim. histórias têm essa característica de a gente conseguir memorizar mais, né? E... Sim. E é uma transferência de memórias, né? Quando a gente está Isso. contando uma história, a gente está fazendo uma transferência de conhecimento, né? A gente está comunicando alguma experiência, né? E justamente o que a gente faz é desenvolver experiências, né? Então tem muito a ver com desenvolvimento de produto, né? E com descobrir, né, qual o produto, como é que a gente vai fazer, qual a experiência que a gente vai dar para o nosso cliente, né? Então, contar histórias, através de histórias e fazer isso de uma maneira que a pessoa consegue ter uma relação diferente, né, com o que a pessoa vai fazer no final, o porquê que ela está fazendo, né? Como é que se encaixa o que ela está fazendo, que às vezes é uma coisa pequena, né? Só que é uma coisa pequena dentro de um contexto, né, maior, né? E aí, tendo um entendimento melhor do como é que se chegou a essa pequena tarefa, né, que tem que ser feita ali, ajuda muito mais a pessoa a decidir o como fazer, o que fazer, enfim, né, fica mais eficaz, né? Às vezes pode até negar, né? Fala assim, eu acho que dado, né, dado toda a história que você está me falando, eu acho que isso aqui, esse output aqui não vai resolver, por exemplo. Exatamente. E aí, bom, sobre storytelling existe conteúdo pra caramba, assim, né? Então tem lá desde Sim. o Campbell lá, que criou lá, criou não, né? Mapeou a jornada do herói, tem de Uhum. tudo, né?
Mas falando um Sim. pouquinho do nosso mundo, assim, já tem alguns livros que eu recomendo a gente dar uma olhada, para quem está nessa área, que alguns livros que já começam a conectar com essa ideia do software, né, do produto e das histórias, né? Então, o primeiro que eu recomendo é esse Storytelling Design, que é bem legal. E ele usa muito a ideia dos mapeamentos das histórias, assim, para a gente levar o nosso cliente dentro de uma jornada, né? Então, existem vários tipos de história, né, obviamente, ela, nesse livro, se usa isso, né? Se usa essa ideia desses fluxos de história para como eu resolvo o problema de design dentro de produtos. Então, é um livro que vale muito a pena dar uma olhada. Esse Design como Storytelling, da Ellie Lupton, é bem legal também. É um livro que é um pouquinho mais básico, mais voltado até não tanto para produtos, né? Mas pode ser usado para isso. Mas ele é um livro bem básico, até devia ter invertido aqui, mas é um livro bem básico sobre algumas coisinhas sobre histórias, né, bem menores, assim, e como eu transmito informação com design, como é que eu transmito histórias com design. O terceiro livro que eu recomendo, e que tô achando fantástico, que é esse aqui, que é o The User Journey, que é Story Mapping Products That People Love, dessa dona Li Shao, que é muito bacana, vale muito a pena dar uma olhada nele. Essa coleção aqui, que tem essas capinhas legais, tá tendo vários livros incríveis, eu estou gostando demais disso. E um outro livro que não tem necessariamente a ver com produto, mas tem, que é o Building Story Brand do Donald Miller, que é um livro que a gente tem discutido, lido demais aqui na Thaler, que ele traz assim como é que eu crio marcas, né, usando histórias. Então ele traça algumas ideias lá de como fazer isso e é bem legal também. Acho que é o que a gente pode puxar para dentro da área de produto para conseguir construir alguma coisinha com um pouco mais dessa noção do storytelling, tá? Sobre o user journey aqui, o que eu acho bem legal é que ela fala sobre isso, assim. E é uma coisa que eu sempre senti falta no story mapping. E o story mapping que ela fala, o story mapping que ela fala não é exatamente o story mapping lá do Jeff Payton, tá? Ela traz um pouquinho mais para uma outra direção, pensando lá como o story mapping sendo padrões, mas ela cria essa ideia, né, de que, beleza, eu tenho uma história, beleza, mas a história ela tem uma estrutura, né? Então, como é que eu penso no story mapping só pensando assim, o usuário entrou, aí clicou no link, aí foi para cá, aí foi para lá, aí comprou, foi pro carrinho, mas assim, como é que eu transformo isso realmente numa história, né? Porque a história ela precisa de alguns elementos para ela, né, ter um valor. Então ela traz isso, ela traz a ideia de que, beleza, eu tenho uma exposição, eu tenho um incidente, né? Aí, né, rising action ali, eu tenho uma crise, eu tenho um problema que eu estou enfrentando, né? Aí eu chego no clímax ali, né? Que eu resolvo o problema, ou seja, alguém me ajuda, né? Resolver o problema, ou algo assim. E aí, beleza, eu vou lá para o fim, né? Para o meu final feliz. Então, como é que a gente puxa essa ideia de histórias realmente para o nosso story mapping, né? E pensar que quando a gente está traçando isso, não é só pensar nas tarefas exatamente, e sim pensar como é que as pessoas estão passando por isso, né? Porque se elas estão usando o nosso produto, né, elas estão usando porque elas têm um problema, né? Se ela Sim. não está usando porque não tem problema, ela é só um curioso, né? Então alguém tem um problema que está querendo resolver e vai resolver usando o nosso produto. E como isso se dá? Como é que ela te conhece? Como é que ela chega a isso? Como é que, depois que ela está resolvendo, como é que é o processo dessa resolução? Como é que isso acaba bem ou não, né? Então, é muito interessante, vale a pena explorar um pouquinho mais isso, né? Que tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando do Job Subdone no começo, né? Qual que é o problema que o usuário tem que resolver, né? Não é o seu produto ali é o coadjuvante, quem é o herói é o cliente, o herói da história é o cliente, e o seu Sim. produto é ali, ou é o guia, ou é a arma, ou é a poção mágica, ou alguma coisa assim que ele vai usar para resolver o problema e ter um final feliz, ou evitar um desastre, ou algo do tipo, tá? Nisso, o Story Brand, ele também... esse aqui ficou ruim essa imagem, gente, desculpa, mas assim, eu vou tentar explicar um pouquinho. O Story Brand, ele traz alguma coisa bem relacionada à jornada do herói, que é um personagem, que no caso é o cliente, ele tem um problema. Ele tem um problema que ele tem que resolver. E aí ele conhece um guia, né? Então, ele conhece alguém que vai ajudar, né? Ele a resolver esse problema. Essa pessoa que vai resolver o problema tem um plano, né? Que
vai chamar ele para ação, né? Vai chamar ele para fazer alguma coisa. E, né, isso vai acontecer alguma coisa, uma batalha, ou, né, algo acontece, uma jornada ali acontece, que vai ou fazer com que ele chegue numa coisa boa ou evite algum desastre, né? E isso aqui é clássico de várias histórias, né? A jornada do herói, para quem não conhece, tá super batido também, todo mundo falando, mas é interessante pensar nessa perspectiva, porque é uma perspectiva boa de vendas, né? Porque você coloca seu cliente, isso para mim que isso que é sensacional, você coloca o seu cliente como o herói da história e não você como o herói salvando seu cliente, que é, né, a pessoa indefesa Sim. que tá lá esperando ser salvo. Não, ele é o protagonista. Se a gente começa a olhar essa pessoa como protagonista, a gente consegue elaborar e pensar que a gente é um resolvedor de problema, né? A gente é o Yoda, né? A gente é o Morpheus, né? Então, a gente não Uhum. é quem realmente está lá na frente de batalha. E isso faz uma diferença bem grande na hora da gente comunicar as coisas, principalmente, né? Sim. E quando a gente conta essas histórias, isso é uma coisa que eu pego um pouco de um livro que chama Domain Storytelling, que tem muito a ver com DDD, né, com Domain Driven Design, que é uma maneira da gente desenvolver software, né, refletindo bastante no negócio e também refletindo, né, com essas histórias, né. E aí existe uma técnica que chama Domain Storytelling, de um pessoal que justamente fala muito sobre que você precisa explicar um pouco mais, tipo, como é que essas pessoas, como é que esse herói, né, faz as coisas, né, como é que ele opera, quais são os artefatos que usa, quais são os verbos que utiliza, né, qual é a linguagem que ele está utilizando, qual é o papel que ele tem, né, em toda essa jornada ali, quais são as pessoas que estão juntos, às vezes, né, quando que a pessoa está fazendo isso, enfim, são várias questões, né, que vão construindo aos poucos essa história. Exatamente. E assim, só finalizando aqui, que eu já quero entrar nessa parte aí com o Sebas também, mas story mapping não é algo que foi inventado também pela galera da TI, né? Pela galera da agilidade, né? Sim, É, até naquele livro ali do Journey Story Map, ela fala que, por exemplo, Aristóteles já usava algo parecido para, né, a gente ter uma estrutura de histórias. Esse aqui, né, o criador do Breaking Bad, fazendo um story map marotinho aí, de um dos episódios do Breaking Bad, onde ele, né, ele trata essas linhas do tempo e cria esse backbone para saber o que está acontecendo. Então, o story map em si, mapear histórias nesse modelo que a gente tem usado, né, para produto, não é nada novo também, né? Então, assim, desde sim. o começo, né? Não estamos falando nada de nada novo, estamos falando coisas aqui que tem no mínimo 30, 40 anos e, né, vai lá milênios para trás. Então, é interessante pensar isso, assim, que já se usa isso, já é um modelo muito estabelecido, né? Por isso que também tem feito tanto sucesso. Sim. Né? Aqui na Thaler, aí eu chamo o Sebas, com certeza, hein, Leonardo? Interessante, Vai massa. rolar, vai rolar. Eu chamo aqui para mostrar também que a gente tem usado. Como é que a gente tem usado para mapear essas histórias? A gente tem usado uma ferramenta chamada Event Storming, Isso. tá? Que E não vamos se aprofundar muito hoje. O Sebas vai explicar aqui rapidinho o que isso. que é, mas vai rolar É, um meetup sobre, isso. que vai entrar do main storytelling junto, hein, Leonardo? Isso, exato. Explica aí, Sebas. Então, para a gente contar histórias, e a gente utiliza uma ferramenta que é uma ferramenta de design thinking. É uma ferramenta que foi feita pelo Alberto Brandolini, que é uma das pessoas que está inovando bastante no espaço de domain driven design. Para quem não conhece, Alberto Brandolini tem bastante conteúdo sobre DDD, inclusive não só sobre Event Storm, mas o Event Storm mudou bastante porque é uma ferramenta muito visual, né? E ela foi justamente baseada também, foi inspirada pelo Game of Thrones, de como é que o pessoal construía, né, as histórias, né? E era tudo através de eventos. E esses eventos são coisas que acontecem na história, né? Tipo, por exemplo, né, a pessoa se cadastra, a pessoa faz uma compra, né, a pessoa faz o Ganha um ovo de pagamento. dragão. Exato. Então, matar todo mundo, né, morrer todo mundo, né, essas coisas do Game Oh, of Thrones. spoiler, spoiler. Então, a gente termina criando, a gente utiliza Event Storming porque justamente a gente começa a falar sobre eventos, sobre coisas que precisam acontecer. E esses eventos, eles são, digamos assim, resultados, né, produtos desses comportamentos que a gente quer que o usuário tenha, para a gente atingir algum impacto, né, para a gente ter algum impacto
no produto, né? Então, o comportamento ele termina aparecendo de maneira que a gente consegue contar essa história, né? Então, ela tem um começo e um fim, né? Mas a gente muitas vezes tem várias, digamos assim, vertentes, né? Várias ramificações, né? Da história que pode acontecer. Mas o mais interessante é que a gente consegue focar no, digamos assim, na parte mais principal, né, na história que a gente quer contar sobre o produto, né? E aí a gente traz algumas coisas, como atores, né? A gente traz sistemas, então com o Event Storm a gente consegue ter um entendimento sociotécnico, né? Então a gente entende quem é a pessoa, qual o papel daquela pessoa, às vezes para quem que vai pegar, né? Digamos assim, depois o resultado, né, daquele comportamento, alguém vai precisar daquilo, às vezes um setor de marketing que precisa desse cadastro dessa pessoa para mandar e-mail, depois no marketing, não sei o quê. Então tem toda uma história, né, que a gente termina contando, né, de esquerda para direita ali através de eventos. E aí o Event Storm me ajuda bastante para justamente criar o story mapping, porque aí a gente começa a identificar ali os comportamentos, né, quais são as ações, né, e tudo mais. É isso aí. Então, assim, para acabar aqui, e depois a gente pode, né, conversar mais, mas como é que a gente faz esse mapa no fim, né? Então, aquela ideia, né? Como eu já falei ali, a gente tinha flat backlog, né? Backlogzão com uma lista de prioridade que, no fim, se traduzia quase uma lista de requisitos, né? É, até o pessoal lá, o David Anderson fala sobre isso, assim, que a gente não tem que ficar falando de prioridade, assim, de, pô, vamos selecionar as coisas que a gente tem que fazer naquele momento, né? Seleção dinâmica, né? Então, um backlog significa dar a impressão que a gente tem que fazer tudo que tem ali, e quando a gente está falando de story map, esse modelo da história, do mapeamento da história, ajuda muito a gente a conseguir ver que, na verdade, lá para frente é uma nuvem também, que a gente tem que focar um pouquinho mais para cima, tá? Justamente por quê? Porque quando a gente está falando de MVP, né, é uma palavra já que também é super batida, né, mas assim, MVP não é fazer a coisa mal feita, né, MVP não é um produto vagabundo que está no ar lá e vamos melhorar ele depois, né, o MVP é justamente a gente pensar em mínimo, 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 né, não necessariamente é um produto pronto, não é necessariamente um release, é um aprendizado possível, um produto, né, um aprendizado possível para que a gente consiga gastar o menos possível aprendendo, né? Ou seja, quanto é que a gente paga por esse aprendizado para a gente entender melhor o nosso cliente, tá? Então, nisso, eu vou mostrar para vocês aqui um story mapping. Por que a ideia aqui não era entrar muito no story map? Porque, assim, o story map é aquela coisa, né? É super simples. O problema é entender todo esse contexto que vai levar um story map. Porque o story map, na prática, é o quê, né? Você tem lá as tarefas que o usuário faz, né? Então, user tasks aqui, a gente pensando em Jobs to be done, por exemplo, que é o que a gente falou no começo. Ah, ele vai fazer isso, né? O que ele vai assistir, o que ele vai aprender, né? Tudo mais. O que a gente fez aqui na Thaler é começar a conectar diretamente no Story Mapping os impactos, né? Então, eu vou entrar aqui num exemplo de um software fictício, né? A gente quer, num software de evento, a gente quer atender com qualidade 20 mil pessoas do evento que vão estar participando online naquele momento. É fictício mais ou menos, tá? Mudando os personagens e as histórias, né? Então, como é que eu faço isso, né? Como é que eu vou saber isso? Eu só vou saber isso medindo, né? Se essas pessoas conseguiram participar ou não. Então, quais os outcomes que eu vou traçar ali dentro, tá? Então, assim, por exemplo, tem 80% dos colaboradores com nota acima de 7, né? Eu consigo medir isso muito rápido, né? Eu quero fazer um evento para que as pessoas consigam guardar a informação mesmo e consigam ter um resultado melhor, né? Então, beleza. Pensei nisso. Qual que é o usuário que eu vou estar trabalhando primeiro? Tá? Isso, assim, o mapa, a gente tem que contar que o mapa não precisa ser pequenininho, tá, gente? O mapa pode ser gigante, e eu posso ir colocando os usuários ali dentro, não só usuários, né? Que nem o Sebas falou ali, sistemas, né, podem estar ali dentro, não só pessoas especificamente. Eu posso ter sistemas que vão estar conectando e tudo mais. Então, quais são as tarefas que essa pessoa ou esse sistema vão estar fazendo, vão estar executando dentro do meu sistema? Né? Porque às vezes eu estou trabalhando só com APIs, não tem nem interface, né? Quem que vai estar fazendo isso? Talvez um outro sistema que vai vir e vai se conectar comigo, né? Mas qual que são as tarefas ali que eu tenho. Então, essas tarefas, elas vão funcionar como um agrupamento, né, desses meus épicos, né, que são essa minha espinha dorsal. Então, o usuário, e aí, né, quando eu falo de user tasks, eu falo no geral, né, o usuário quer o furo na parede, depois que ele furou a parede, ele quer botar o quadro, né, então a gente está vendo isso, assim, ele vai ter que
entrar no sistema, né? Ele vai ter que assistir os vídeos, né? Ele vai ter que interagir com o pessoal. Então, eu tô Isso entrando aqui. no Event Storming dá para enxergar isso de maneira emergente. Começa a emergir essas delimitações de onboarding, de esse é o lugar onde ele vai assistir, né? Então a gente começa a delimitar domínios, e esses domínios são contextos, né? Então a gente consegue determinar ali, começar a emergir, né? Esses épicos ali, esses verticais Isso. ali. Do Event Storm a gente consegue aí tirar tanto o Story Map quanto por exemplo, um User Journey Map, né? Que é pra gente Isso. estar pensando em melhorias, né? Mas eu posso usar um User Journey Map que eu já tenha, por exemplo, transformar ele no Story Mapping, né? E usar isso também para fazer um Event Storm. Então, essas técnicas são técnicas que estão muito conversando hoje em dia. Eu acho que tá para tá no ar, né? Tem alguma coisa que tá no ar para acontecer. Então, aqui nesse exemplo, né? O backbone que a gente chama, a espinha dorsal do nosso projeto é isso aqui. O usuário vai fazer um cadastro, vai ter um perfil que ele vai preencher, ele vai ver a programação do evento, ele vai assistir as talks, né? E vai percorrer algumas trilhas a partir disso, e aí ele vai, né, preencher um quiz lá para ver se ele realmente conseguiu, né? Até que ele vai ter um profile, que ele vai preencher esse profile ali, ele vai dar todos os resultados, todos os aprendizados que ele teve, por exemplo. Então, assim, essa é a ideia, né? Depois que eu tracei esse backbone, esse amarelinho, aí eu começo a pensar, beleza, o que é o cadastro? Como é que funciona o cadastro? O cadastro vai receber um e-mail, vai logar com o Google ou LinkedIn, vai ter two-factor, authenticator, vai ter já pré-cadastrado, vai ter sugestão de senha. Aí começa, né? Começa a fazer ali um storming também, né? De entendimento do que tem ali dentro, do que significa aquilo, tá? Então, perfil, o que é o perfil, né? E aí se conecta. Então, assim, por isso que eu falo que é muito simples, né? Não vale entrar tanto nisso aqui, porque é simples, né? O que a gente tem que entender é as outras coisas, né? Que é pensar, beleza, por que eu estou fazendo esse cadastro, né? Para que eu estou fazendo esse perfil? O que ele vai me ajudar? Né? Algumas coisas são tarefas que vai ter que ser feitas mesmo, não tem jeito, né? Por exemplo, um cadastro, um onboarding, mas eu preciso que o onboarding seja, né, melhor para que a pessoa consiga ter mais aprendizado e consiga atingir aquele meu resultado, que é todo mundo com nota acima de 7, por exemplo. Para isso, como é que eu faço, né? Talvez aqui dentro eu vou ter algumas coisas que eu vou ter que ter itens, isso, aquilo, blá, blá, blá. Então, é por aí. E aí, depois, o que a gente faz? Depois disso, vou sair do modo apresentação aqui. Depois disso, a gente vai falar e aí a pergunta, qual é o menor, qual a menor release que eu consigo para atingir essa jornada completa? Vou apagar isso aqui. Tinha ficado da última apresentação. Qual o menor conjunto de features que eu consigo para atingir essa jornada e ter um aprendizado? Tá? Por quê? Porque é diferente eu vir aqui e fazer toda essa parte de cadastro, deixar o cadastro lindo, que é aquela parte lá do cavalo, lembra que a gente falou? O cavalo, né, lindo, eu vou fazer tudo, já vai sair com LinkedIn, já vai sair com two-factor, com sugestão de senha, com máscara de CNPJ, com tudo lindo, maravilhoso, mas aí depois não deu tempo de fazer o vídeo. O vídeo ficou uma merda porque, desculpa o termo técnico, mas o vídeo ficou ruim porque a pessoa fez sugestão de senha, sabe? Essas coisas que a gente tem que pensar. Então, qual que é o mínimo que eu preciso para validar? Eu preciso que a pessoa entre, assista um vídeo, faça um quiz e tenha os dados dela no fim. Então, talvez, no começo, não preciso nem de login do Google, gente. Vamos fazer, recebe um e-mail já com o link pronto. Por quê? Porque primeiro a gente quer validar. Vamos validar com 5 pessoas. Então, ela só vai receber o e-mail, não vai ter nem login. Mas eu quero que ela assista os vídeos e consiga fazer alguma coisa com isso, tá? Então, é esse tipo de informação que a gente tem que começar a pensar. Mas como é que não? Não tem como lançar sem login. Mas não é lançamento, né? A gente está falando de release, eu estou pensando em releases. Como é que eu faço para um grupo pequeno, um grupo de teste, por exemplo, que vai fazer com que eu consiga estar entregando uma jornada completa? Fiz a jornada completa, consegui fazer o usuário passar pela jornada completa? Vai ser lindo? Vai ser bom? Não, provavelmente não. Vai ser o desenho lá da Mona Lisa. O cara vai olhar, a pessoa vai olhar ali e vai falar, pô, mas não era isso que eu queria. Não, calma. Temos outras interações. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu consigo fazer isso rápido. Em vez de eu gastar meses fazendo todo esse cadastro completo, ou muito tempo, eu consigo fazer uma jornada completa em pouco tempo, e aí eu tenho tempo para melhorar ela. É bem nessa pegada. É isso que a gente tem que pôr na cabeça. Eu preciso fazer menos para que eu possa ter tempo de melhorar e pegar um feedback mais rápido possível para que eu consiga melhorar. Né? No fim,
no fim é isso que a gente está falando, né? No fim é isso que a gente está tentando levar de organização quando a gente está falando de story mapping. É olhar essa história, olhar a jornada completa do usuário, né, ou de quem, do que for do sistema, olhar essa jornada e conseguir fazer o mínimo possível para atender aquela jornada e gerar um aprendizado. Isso. Eu acho Peguei, que gerar um gerei, aprendizado é um ponto bem importante, assim, né? gerei o aprendizado, beleza, vou para a próxima. Agora a próxima é isso. Então, por quê? Porque isso me faz pensar em uma partezinha de cada um item da jornada, né? Em vez de pensar aquela coisa meio monstruosa que o cadastro tá lindo, depois o quiz ficou ruim, porque não deu tempo, Isso. tá? A ferramenta. Mas, o Diego, a ferramenta do Event Storming é É o próprio Miro. é o Miro. Na verdade, assim, do Event Storming, ele nasceu presencial, então as ferramentas são post-its, para quem ama post-it, é uma boa prática, é uma boa ferramenta, e uma folha grande, né, que aí você termina colando né, na sala e tal. Mas a gente usa muito o Miro porque a gente trabalha todo mundo remoto, né? E o ponto do Event Storming é ser colaborativo. Então, você precisa de alguma coisa bem colaborativa, ou um espaço onde você tem as pessoas, É, ou o Miro. o Miro virou a ferramenta É, padrão, né? Tem outras aí, mas é isso aí. E aí, gente, essa é a ideia, assim. Então, cada release que eu for traçar, então, beleza, eu mapeei que a primeira release, minha primeira release vai ser isso aqui. Beleza, aí eu pego isso aqui e vou botar no meu, digamos, né? Aí a gente usa Kanban aqui, eu vou botar isso no meu upstream, vou começar a modelar essas demandas, vou usar um BVP para né, priorizar, botar seleção. Pode ser que de algumas coisas daqui eu falo, realmente isso aqui talvez não precisa para minha jornada. Outras talvez eu vou ter que quebrar e vai ficar um pouquinho, vou ter que quebrar em outras histórias, mas eu vou jogar isso aqui no meu upstream e vai começar a fluir, né? A partir do momento que essas coisas começaram a fluir, eu já vou preparando minha próxima release, né? Já vou preparando minha próxima release, que também vai ter o mínimo para eu conseguir ter esse segundo aprendizado. Então, aqui, conseguir fazer essas coisas, tem uma jornada, beleza, o pessoal começa de negócio, começa a testar, começa a mandar para usuários para fazer teste, começa a fazer teste né, com usuários reais selecionados, enquanto isso a gente já está trabalhando aqui no upstream dessa segunda fase e flow, né? Isso segue uma cadência, tá? Então, sim. isso continua. Talvez eu tenha itens aqui não planejados no fim, mas basicamente é isso, assim, a gente pensar o que precisa de mínimo para conseguir gerar um aprendizado, tá bom? Então, para finalizar mesmo, a mensagem, né? Temos que continuar pensando. Não existe, gente, não existe. Isso a gente tem que parar de pensar. Tem designers que pensam e devs que executam. Isso não pode existir. Isso não pode existir. A gente, como, né, as pessoas têm que pensar como pessoas de produto, todo mundo. Então, se você é dev, se você executa, você também está pensando, né? Sim. Você não é o computador que está executando só o código, você está criando o código, você está criando a receita daquilo. Então você tem que estar envolvido também. E se você é um gestor, você tem que envolver as pessoas de todas as áreas para conseguir fazer esse pensamento e conseguir fazer com que tudo isso, todos esses workshops, essas ferramentas sejam de fato colaborativas, né? De que envolvam as pessoas. Por isso a gente usa o story mapping como uma cadência. A gente usa story mapping, a gente faz story mapping a cada 2 semanas ou a cada mês, a gente tem que olhar aquilo lá e falar, beleza, como é que mudou, né? Ó, como é que isso aqui avançou? Como é que isso muda meu futuro, né? Ah, o cliente pediu tal coisa, beleza. Como é que isso se conecta com o meu story mapping hoje? Onde é que eu Isso. vou encaixar isso? Em qual release eu vou encaixar isso dentro do meu story mapping, né? Ah, precisa ser agora, beleza. Vou botar aqui? Vou botar aqui então, tudo bem, não tem problema, né? E é só que a gente vai ter que rever algumas coisas do nosso roadmap total. Por isso que o roadmap é dinâmico, né? O roadmap não é uma ferramenta, isso que a gente fala. O roadmap não é uma ferramenta estática. O roadmap ele muda e tem que mudar continuamente. Por isso que a gente tem que ter cadências para estar controlando esse roadmap, para estar fazendo o roadmap estar sempre atualizado. Então, se você tem um roadmap lá de 1 ano que não se mexe, você tem uma ferramenta inútil. Você precisa estar sempre revisando ele e tudo que entra por aqui. A gente tem o que a gente faz aqui dentro é tudo vem pelo Miro, né? Então, se a gente quer colocar alguma coisa nova, vai ter que se encaixar dentro do Story Map aqui no Miro, né? E o que a gente faz aqui, não é agora o contexto, mas a gente vem aqui e manda pro Gira, daqui, tá? A gente usa o Gira, sim, somos sofredores. A gente manda pro Gira, a partir daqui tem outras, o Azure tem feito isso também, já dá para fazer com o Azure, outras ferramentas já estão começando isso, mas também não é necessário, assim, é só uma facilidade. Mas a gente consegue tirar daqui de dentro e aí transforma essa demanda, ele já automaticamente já
Deixa eu criar aqui só para mostrar para vocês. Né? Preciso botar a versão aqui. Fica muito visível E aí ele já fica aqui dentro certinho, né? Como um card do Gira mesmo. De fazer colaboração, né? E de enxergar, né? Tipo, como é que tá a completude, né? Da jornada. Isso. Então, na prática, a gente faz isso. Assim, cadências, né? Cadências de discovery ali para a gente estar fazendo discovery contínuo e tá atualizando isso, né? Então, toda essa questão da definição do problema vai vir antes disso, óbvio, né? Mas a gente tem que estar tendo cadências para pegar o que o negócio ali, o que o pessoal está definindo como problema, como novo problema, como que a gente tem que resolver. E aí, nessa parte de definição, a gente vai atualizando nosso story mapping, né? Com tudo o que a gente está pensando, né? Com outras ferramentas também. Mas o que importa é a gente pegar isso, trazer para cá, mapear o nosso roadmap a partir daqui, e daqui vai para o nosso upstream, do upstream vai ser modelado até chegar no nosso delivery. Então, gente, deu uma hora agora, passou um pouquinho, mas era isso, assim, a mensagem final que eu queria trazer, que é bem importante, é isso, assim, story mapping tem que ser uma cadência, tá? Ela não pode ser algo que você faz no começo do projeto e nunca mais olha para ele. Você tem que estar continuamente olhando para isso, porque senão você não tem um story mapping útil, você tem um story mapping que só está lá para bonito. Sim, e justamente porque a cada ciclo você vai estar aprendendo uma coisa nova, né? Que é justamente o ponto que eu também gosto de reforçar, que é justamente que você vai saber muito bem como fazer uma coisa uma vez que você experimentou alguma coisa, né? Então, você experimentou, você teve um aprendizado, e aí agora você consegue planejar diferente, você consegue priorizar diferente, você consegue ver que uma coisa não é tão necessária assim, né? Às vezes é só uma história ali, né? Que é uma tarefa que é só uma coisa que é mais para longo prazo, né? Alguma coisa para ter uma recompensa mais para longo prazo, né? Alguma coisa mais estratégica, né? Então você pode começar a cortar esses releases de uma maneira de, gente, vamos ter um feedback o mais rápido possível, né? Mas que o usuário tenha uma jornada completa, né? Mas não completa de pensando em todas as coisas que podem acontecer, né? O mínimo de uma jornada completa. O mínimo é uma jornada completa. Eu gosto quando você fala quando você dá o exemplo de quando você acorda atrasado, né? Quando você acorda cedo, você faz um monte de coisa mais do que quando você acorda atrasado, mas você não para de ir para o trabalho, não para de ir no banheiro, não para de, né, sei lá, tomar banho, quem sabe? Mas, né... Exato. Depende de quão atrasado você tá e depende de quando é importante você vai cortar escopo, né? Essa história aí é do próprio livro do Jeff Payton, né? Que é uma historinha bem assim, né? Que ele fala, beleza, a gente faz isso no workshop do Story Mapping para ensinar a ideia central, mas vale o exercício quem quiser brincar. Você faz um mapeamento ali, como é que é a sua manhã, né? Minha manhã eu acordo, aí eu escovo os dentes, aí eu tomo um banho, aí eu tomo café, brinco com criança, levo o cachorro para passear, beleza, né? Faz esse backbone. Aí você começa a agrupar, né? Fazer um sense make ali da parada. Então, assim, essa primeira parte aqui é higiene pessoal, depois alimentação, depois lazer, sei lá, vai ser exercícios, você vai fazendo isso. Aí você quebra, beleza, o que você faz? Acordo, lembro do que a gente fez, o pessoal, faço uma oração, medito, né? Tem tudo aquilo ali, né? Leio um livro, escrevo, né? Beleza, tá tudo documentado. Aí vamos traçar a release 1. Como é que você traça a release 1? Finge que você acordou atrasadíssimo. E você tem uma reunião. O que você faz, né? O que você não pode deixar de fazer? Beleza. Talvez você não vai tomar banho. Se for uma reunião remota, você não vai precisar tomar banho, talvez, né? Mas, sei lá, você vai precisar sair da cama. Você vai precisar... Vai escovar os dentes? Tá? Vai ter que ver, né? Vai ser... Mas com certeza, por exemplo, você não vai fazer uma meditação. Você não vai... Sabe? Você não vai comer. Não vai dar tempo de você comer primeiro. Talvez nem tomar café. Não, talvez quanto atrasado você tá, né? A release 2 ali, pode ser. Então é pensar qual que eu, né? Pensando que eu não tenho tempo, né? Como é que eu faço o mínimo tempo possível, pensando que eu já tô atrasado, né? Eu já tô atrasado, como é que, sendo que eu já tô atrasado para botar esse produto no ar, qual que é o mínimo que eu preciso fazer para fazer isso, né? Então é meio isso. Amanda, você comenta os aprendizados do próprio Miro? Sim, a gente usa Miro para tudo, que é a nossa ferramenta principal
sendo uma empresa remota, né? A gente usa o Miro, antes dele se chamar Miro, ele se chamava Real Time Board antes. Real Time Board, né? Que é quando a gente... Acho que na cobrança ainda vem Real Time Board, né? Quando a gente migrou para remoto, a gente teve esse problema, porque a gente era uma... A gente era muito... Inclusive, esse quadro que está aqui atrás de mim era quando a gente tinha empresa física ainda. A gente tinha empresa com... Acho que tinha uns 10 desses na empresa inteira, a gente usava muito. A gente conversava muito, usava muito isso, e muito post-it, né? Sendo uma empresa de agilidade. E quando a gente foi para o remoto, a gente teve muita dificuldade. Então, a gente começou a usar o Real Time Board. Eu lembro que quem me passou foi o João, o João Reis, né, das ilustrações lá. Eu lembro que eu perguntei para ele, assim, ele falou, cara, usa esse cara aqui, o time board é muito bom. A gente começou a usar e viciou, assim, e depois, com a pandemia, virou uma loucura, né? Mas a gente usa mais muito tempo, a gente usa para tudo, assim, a gente... Tanto o Event Storming, então assim, a gente já tem até um templatezinho que tem Event Storming, tem o Story Mapping, tem os aprendizados, tem a questão das métricas que a gente já deixa ali também, né? Então, a gente usa realmente como uma fonte de verdade. Algumas documentações que a gente tira dali vão pro Notion, que a gente usa o Notion bastante também para documentar, mas aí para ficar mais guardado, né, ficar mais estruturado. E também o Miro, a cada tempo você tem que fazer uma limpeza no Miro, né? Porque acaba virando, de repente, você tá com uma loucura. Aí você tem que fazer uma limpezinha e tudo mais. Mas a gente usa isso aí. Valeu, Pedro. Legal, Pedro. Valeu. Obrigado aí. Então tá, pessoal, vamos encerrando aqui, já deu 1 hora e pouquinho. Ó, Leonardo tá perguntando a última pergunta aqui, gente. Vamos lá. Os caminhos alternativos. Um dos problemas que a gente tem não problemas não, mas assim, acaba que os caminhos alternativos, a gente faz eles quebrando. Tem dois modos. Você pode fazer os caminhos alternativos em releases, né? Ou seja, eu tenho esse caminho aqui dentro do meu backbone. Então, no release 1 eu vou fazer o caminho 1, release 2 eu vou fazer o caminho 2, e assim vai, né? Ou a gente bota ele linearmente mesmo, assim. Depende do tamanho da diferença. Se for um caminho alternativo muito grande, a gente traz ele para uma linearidade, bota ele no backbone. Se for algo menor, a gente consegue quebrar assim releases mesmo dentro das histórias, né? Que é algo bem relevante essa pergunta, porque no Event Storm a gente acaba tendo bastante dessas coisas dos caminhos alternativos e tal. Mas a gente tenta dar uma linearizada dentro do Story Mapping, até porque pensa que quando você está lendo um livro ou está assistindo um filme, você está vendo ele linear também, né? Você tem várias histórias acontecendo e elas acontecem numa linearidade que é o que a gente precisa, às vezes, para fazer sentido disso, né? Tem um cara que chama o Villain Flusser, né? Ele fala lá no Mundo Codificado, ele fala sobre isso, que eu acho sensacional e eu acho que encaixa bastante nisso, né? A diferença de você ler um livro ou ver um filme de você ver uma imagem, né? Um quadro, por exemplo. Né? Um livro, você vai ler ele linearmente, né? Ou assistir um filme, né? E é isso que a gente está trazendo ali pela história. Agora, quando você está vendo um quadro, você faz como? Você olha o todo, e aí você vai num detalhe, olha o detalhe, aí você volta, aí, né, você fica nesse processo. Aí a gente vê que no Story Mapping a gente faz o linear, mas no nosso processo de criação, a gente faz esse modelo de visualização, que são os que a gente usa o Flight Level, né? Então a gente está lá no Flight Level 3, olhando tudo, aí a gente vai lá para o micro, olha né, a história, né, passando pelo épico e tudo mais, aí você volta e vai, né? Então, a gente tenta usar esses dois conceitos, né, tanto de você ficar indo e voltando, que é para você ver a big picture, né, realmente é esse nome, e outro para você desenhar a história em si. Então tá, pessoal. Quem tiver dúvidas, quiser conversar aí no LinkedIn, é só chamar a gente, né? A gente vai fazer outros papos. Vai ter agora o próximo. Não tem data marcada ainda, mas vai ter o de Event Storming do Sebas, né? Então vai ser bem legal. Acho que eu vou estar aí junto também. Isso. E quem quiser entrar em contato, né? A gente já fez treinamentos, a gente já fez treinamento com tudo isso junto, né? Tanto a partir do Event Storming quanto, né, o Story Mapping e outras coisas a mais. Então, se precisarem, se tiverem interesse em entender mais ou quiserem alguma ajuda, estamos disponíveis. Só chamar aí, a gente conversa. Então,
A gente tem um treinamento que entra lá desde a dinâmica de negócio até isso, assim, então tá bem legal, um treinamento que eu Uhum. gosto demais de dar, assim, eu, o Celso e o Sebas, a gente consegue fazer esse treinamento junto e é muito bacana, né? E beleza, quem quiser chama a gente aí. Bom, se você chegou aí e não foi direto pelas nossas redes, a gente tem aí, já falei no começo, tem nosso blog, tem aí, segue a gente no LinkedIn, temos lá no Instagram que tem alguns cortes, também alguns conteúdos dos podcasts, dos meetups, né? E a gente faz bastante coisa aí, um monte de loucura, e estamos trazendo cada vez mais conteúdos para vocês nos próximos meses. E obrigado para quem ficou até o fim, galera, e até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Falou! Tchau, tchau.